todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio em celebração dos 30 anos do CBHPS, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, na porção paulista. E hoje nós vamos tratar do tema educação ambiental e mobilização social. E para isso, nós temos aqui dois convidados especiais, e eu vou estar conduzindo essa conversa. Eu sou a Cíntia, sou educomunicadora, mestrando em Políticas Públicas e Dinâmicas Sociais, e atualmente eu coordeno o Plano de Comunicação do CBHPS. Então a gente está aqui com o professor Beto Alckmin, que é assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Guaratinguetá. Ele é agrônomo pela UFRJ, pedagogo pela Unesp, com especialização em Ciências da Natureza, e Escola da Terra pela UFSCar. Além disso, coordena a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacia. E ele vai trazer aqui para a gente uma visão única sobre a educação ambiental nas comunidades e sobre a conservação da biodiversidade. O nosso segundo convidado é o Alex Fernando da Silva. Ele é engenheiro mecânico pela Unital, voluntário do projeto Reflora e chefe do escoteiro do grupo Escoteiro Trapistas. Filho de um pai jipeiro e uma mãe da roça. Alex cresceu em contato com a natureza, o que moldou sua paixão por sensibilizar grupos sobre ações práticas sustentáveis e liderar ações como os descidas no Rio Paraíba do Sul. Então sejam os dois muito bem-vindos à nossa conversa. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Muito boa bom. tarde. Bom, para iniciar o nosso papo, eu gostaria de perguntar para o professor Beto, como que você iniciou no mundo ambiental? Como que você chegou até o processo da educação ambiental? Então, acho que a mosquinha ambiental me picou quando eu comecei a fazer parte do Comitê de Bacias da Câmara Técnica, isso em 2013. A gente estava no município, estava como coordenador de área de educação ambiental, existia em Guará ainda essa função. E aí o secretário de Meio Ambiente de Guaratinguetá falou: Beto, você quer se envolver? Porque ele estava achando que aquilo estava sendo muito cansativo para a agenda dele. Eu falei, tô dentro. E aí, a partir daquele momento, eu fui como indicado para a Câmara Técnica. E ali começou a minha essencialidade com essa visão mais holística do que é educação ambiental. Fugir um pouco daquele padrão, daquela padronização de educação ambiental, significa fechar a torneira quando a água está pincando. É muito mais do que isso. Então foi esse momento que essa mosquinha ambiental me picou. Foi em 2013 que isso me trouxe um envolvimento mais intenso com a agenda de educação ambiental. Muito legal, né? Então, uma experiência nos torna, efetivo também dentro das ações territórios, né? Acho que essa é uma experiência muito positiva. E, Alex, eu queria aproveitar e te perguntar, a gente trouxe sobre o Reflora, queria que você contasse um pouquinho também o que é o Reflora e um pouquinho da sua experiência como escoteiro e quanto isso impactou na sua vida também nas questões ambientais. Legal, vamos lá. O Reflora, ou quem quiser seguir nas redes sociais, é reflora.vida. É um projeto iniciado por um grande amigo meu chamado Guilherme Bibiano. Ele, com o irmão dele, começou a plantar árvore, foi colocar isso como objetivo, que tinha que se dar continuidade. Começaram a chamar mais pessoas para participar. E eu já planto árvore desde pequeno também, então em algum momento a gente se cruzou nas nossas ações, e aí eu comecei a fazer parte do grupo. Hoje já tem mais de 1.200 árvores plantadas, com diversas ações, algumas imagens de rios que acabam desaguando no Paraíba do Sul. Então é um projeto muito legal. Quem puder e quiser procurar nas redes sociais é bem-vindo para participar nas próximas ações nossas. E com relação ao movimento escoteiro, eu não fui escoteiro quando criança e eu sempre falava que em algum momento, se eu virasse pai de um menino ou uma menina, eu queria muito que fizesse parte do movimento. E aí, quando minha menina nasceu, eu comecei eu sou pai de uma menina hoje, a Agatha, está com 4 aninhos, e eu falei que queria muito que ela participasse do movimento. E aí eu falei até o momento que eu me toquei e falei assim, como eu posso querer que ela participe do movimento? Acho que antes disso, eu preciso estar. E aí faz alguns anos já que eu estou no Grupo Escoteiro Trapistas, que me acolheram, eu sinto que eu estou em família com eles ali, e eu vejo a importância da bandeira do escotismo com relação a essa parte ambiental, desde a educação, desde a parte prática também, de colocar a mão na massa. Então a gente também faz plantios, a gente faz ações diversas, inclusive acho que a que me fez estar aqui com vocês hoje, que é a descida do rio, né? A gente coloca alguns jovens
para fazer a descida, mas não só a descida em si, mas o jovem ele tem que montar a jangada dele. Então, como que faz? A gente faz durante um período antes da data da descida a coleta de garrafas PET. Com isso, a gente ensaca as garrafas PET, com bambu a gente faz uma amarração, então o jovem constrói a própria jangada dele, e aí no final do percurso essas garrafas são destinadas para um local de reciclagem. Então, além da experiência da descida do rio, a gente acaba fazendo mais uma ação aí, outra ambiental também. Legal. E essas descidas, elas ocorrem anualmente, semestralmente? Sim, anualmente. Tem essas descidas, com toda a segurança. Muita gente fica preocupada, nossa, vocês vão colocar jovens para descer, mas todos com coletes, com bombeiro avisado, tem equipe de suporte com barco, né? Então, a gente em nenhum momento expõe os jovens e a gente proporciona uma experiência única para eles. Me marcou muito que no final de 2022, né, a gente fazendo uma confraternização, a gente deixou uma urna para os jovens escolherem o que vocês querem para 2023. E foi praticamente unânime, todos eles queriam a descida do rio, né, porque é uma experiência intensa, é muito gostosa, e você tem um contato com a natureza que eu espero que cada vez mais pessoas possam sentir isso também. E qual região que vocês descem no rio? Conta pra gente. A gente tem a nossa saída em Pindamonhangaba, no grupo escoteiro que tem lá, o Itapeva. Nós terminamos em Guaratinguetá. Então são 2 dias de descida, a gente tem uma descida, para numa margem, no lugar programado, a gente faz o acampamento lá, né, pousa ali naquela margem, no dia seguinte, café da manhã, junta as coisas, põe em cima da embarcação e termina no segundo dia. Até eu quero ir na descida do rio. Muito legal. Não, uma atividade super importante, sim, né? É uma sensibilização, né, de fato, né? E não só isso, né? Eu gosto muito de dizer assim, sobre você se sentir bem em algum lugar, né? Então aqui, esse local aqui, espaço do T7 que é impecável, mas imagina você vir aqui, um monte de lixo, parede manchada, tal, vai trazer um desconforto. Então, a mesma coisa, você quer ter uma experiência e falar, nossa, fiquei interessado, quero ir. Mas se o rio estiver sujo, estiver poluído, não vai ser a mesma experiência se você entrar no rio limpo, com muita vegetação, com animais andando na margem, né? Então, com certeza. A importância da gente, quem experiencia isso, tá em loco, tá ali dentro do rio praticamente, ou não, literalmente, né? Para poder ver a situação do rio como ele está hoje. Legal. Bom, e aí eu vou passar um pouquinho para o professor Beto, né? A gente trouxe que você coordena a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacias, né? Queria que você contasse um pouquinho o que é a Câmara Técnica, assim, resumidamente, para as pessoas, né? E como essas atividades, como o Alex trouxe para nós, impacta também nos indicadores, né, da Câmara Técnica de Educação Ambiental, quando a gente se fala na bacia, né, da porção paulista aqui do Rio Paraíba do Sul. Cíntia, eu acredito muito assim no trabalho da Câmara Técnica, muito mais pela questão da mobilização social que ela possa trazer, né? As atividades de educação ambiental, elas pegam mais de 40 municípios, né? O que a gente sempre solicita a esses municípios é que eles se envolvam, que eles tragam essas demandas para a Câmara Técnica. Né, que quando tem edital do FEIDRO, que a gente tenha muita coisa de município. E isso melhorou muito. Do último edital para o edital agora, houve uma melhora muito grande em relação a isso, o número de projetos de educação ambiental. Então a Câmara Técnica preza muito isso, né, que exista o envolvimento dos territórios, né, através de parceiros, né, através de institutos, no meu caso do Suinam, que faz um trabalho legal de parceria. Né? Mas é esse modelo que a gente acredita que vai dar consolidação ao que é uma educação ambiental. Porque como que a gente faz esse processo? A partir do momento que eu tenho um projeto, ele vai solicitar parceiros, ele vai buscar pessoas, e aí eu estou mobilizando. E daí quando eu mobilizo essas pessoas, com certeza eu vou envolver outros agentes, e aí vai tomando um vulto maior. Né? Então a Câmara Técnica, a partir do momento que eu entrei na coordenação, é muito voltada a isso, o mais democrático possível, o maior número possível de agentes envolvidos e que tragam para a Câmara Técnica elementos de consolidação dentro dos territórios da agenda ambiental, né, através da educação ambiental.
Se a gente for pensar como o Alex faz, plantio de árvores, se eu faço arborização urbana, de uma forma ou de outra, tem educação ambiental nesse meio. Né? Se eu faço um trabalho de envolvimento de retirada de resíduos, de lixo, de margem de rio, eu estou fazendo educação ambiental. Né? A gente fala que a educação é formal ou não formal. Para mim, toda educação é formal. Por quê? Porque eu tenho que ter um início, meio e fim para chegar, como você mesmo faz, processo de comunicação. Eu tenho que ter esse procedimento. Então, eu acredito que a partir do momento que eu comecei a fazer a gestão da coordenação da CTAMS, é esse perfil que a gente está trazendo, né? De maior envolvimento possível dos municípios, que eles possam trazer o maior número possível de ações voltadas a isso, e que possam crescer, como foi o caso do meu, né? Como a gente estava trocando ideia, o município de Guará teve um desenvolvimento em termos de educação ambiental a partir da institucionalização de uma legislação específica para isso, coisa que a gente não tinha. Por quê? Porque eu estou na Câmara de Educação Ambiental do Comitê, né? E essa Câmara a gente teve que criar o PEANS, o Plano de Educação Ambiental, e esse envolvimento me fez ter elementos para construir algo no meu território. Então é isso que a gente busca. Você pode contar para as pessoas, assim, rapidamente, o que é o PEANS, para as pessoas entenderem o que é? O PEANS é o Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social do Comitê de Bacias, que o agente, né, aquele que foi o agente provocativo, foi a Câmara Técnica. E a gente teve uma série de oficinas de desenvolvimento dessas ações. E o PEANS foi criado exatamente, ele saiu do forno exatamente quando eu entrei na coordenação. Ele estava ali no forno, estava começando a dar uma queimadinha. Então vamos, quem é o agente técnico? Vamos conversar. E aí começa a roda de diálogos. E essa roda de diálogos fez ele se transformar no que é. Só que ele já está agora no período de revisão. Né? Já se passaram 5 anos. Para o ano que vem a gente já tem que pensar na revisão do PEANS. E aí é muito importante a gente pensar nessa dinâmica social, né? Em 5 anos a gente viveu pandemia, a gente viveu diversas, né, mudanças aí, e a gente está dentro de um contexto de mudança climática muito grande, né? Muito. Então eu queria fazer uma pergunta para você em relação à formação de educadores e à sensibilização dos estudantes no município de Guaratinguetá, especialmente, porque é onde você atua, mas como tem sido feito essas sensibilizações para as discussões, né, de temáticas socioambientais, mas principalmente que tragam, né, um pouco de luz mesmo para as ações que possam mitigar aí as mudanças climáticas. Eu acredito assim, em Guaratinguetá a gente tinha um perfil onde a gente só complementava o que era a Política Nacional de Educação Ambiental. Né? A educação ambiental como tema transversal, ponto. E educação ambiental hoje não é só um tema transversal. Ele é um tema que precisa ter um desenvolvimento contínuo dentro dos currículos. Então foi isso que a gente fez lá. Né? A gente montou um currículo do município. Esse currículo ele já está pronto, falta só realmente ele ser apresentado à sociedade. E no currículo que nós montamos, porque até então o que a gente tinha? A gente tinha datas específicas. Dia da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Árvore. Então, eram datas, e aí eu desenvolvi uma atividade voltada à data. Isso não é educação ambiental. Isso é instrumentalizar para uma atividade específica, uma campanha. Né? Eu vou fazer campanha. É um modelo de educação ambiental que não gera uma criticidade, que é o que a gente precisa ter. Sim. E aí, o que aconteceu? Vamos fazer o currículo de Guaratinguetá? Vamos. Esse currículo de Guaratinguetá ele tem que ter um agente de transformação ambiental. O que nós propomos e que foi aceito pela Secretaria e que foi desenvolvido? Para cada habilidade do currículo, né, dentro da área de matemática, da área de língua portuguesa, da área de ciências, enfim, de todas as áreas, de todos os componentes curriculares, a gente pediu a todos os professores, na construção do currículo, aí o princípio democrático, todo mundo junto,
que eles, a cada habilidade dentro da sua área específica de trabalho, onde ele é especialista, ele colocasse um dos selos da ODS. Então, uma habilidade específica de matemática, eu tenho selos ODS ali envolvidos. Né? Vamos dizer, se eu vou trabalhar, por exemplo, vazão, trabalhar com volume. Volume, eu tenho um dos selos, que é a ODS 6, que fala de água e saneamento, que eu posso encaixar ali. Então, eles foram fazendo isso, essa dinâmica de envolvimento. E aí, a partir desse momento, eu construí um currículo onde os elementos que estão dentro do currículo são ambientais. Então, eu já dou uma prática ambiental para aquela atividade. Legal. E é o que eu falo para todos os gestores. Gente, vocês vão fazer um projeto? Eu vou visitar tartaruguinha lá no Projeto Itamar. Tá. O que você vai envolver para ir para lá? Qual é o selo que você vai colocar aqui? É vida na terra? É vida na água? Qual deles que você vai colocar? Então, é isso que a gente está querendo. Que as pessoas construam os seus projetos envolvidos com a Agenda 2030 e com os 17 ODS. Naturalmente, ela vai estar... ela vai estar começando, ela se apertence. Né? O que é o ODS? Até então, eu acredito, quando a gente começou a falar sobre isso em 2017, né, que daí o município de Guarás ele passou a ser, como é que se diz? Ele assinou a estratégia e aí caiu no colo meu para ser o agente de coordenação disso. Saiu o secretário, Beto, é você que vai ser o coordenador desse negócio. Bom, o que eu posso fazer enquanto assessor? Eu mexo com o currículo. Então vamos encaixar isso no currículo e deu certo. Legal. Então, Guará tem esse perfil. Dos municípios que eu conheço, o único que tem um perfil muito próximo a esse é a cidade de São Paulo. Só que é específico em alguns componentes curriculares. Se não me engano, ciências é que tem mais esse encarte dos selos da ODS ali nas habilidades. Legal. Mas é uma forma da gente construir isso para as crianças. A curiosidade deles. O que é esse selinho aqui? O que ele representa? E aí é a hora que o professor vai poder... Já tem um momento de sensibilizador, mobilizador com o próprio selo, né? Eu acho que com isso a gente conseguiu dar uma alavancada, um up em educação ambiental no nosso município. Muito legal. E aí eu quero aproveitar, né, trazer para vocês e para todo mundo que está assistindo também, em celebração também dos 30 anos do CBH, o Instituto Suinam, qual é o tomador do recurso via FEIDRO, para que essa ação aqui esteja acontecendo, Educomunicativa também, nós estamos apoiando um projeto que chama Avistando, que é o projeto de avistamento de aves ao longo da bacia do Paraíba do Sul. E essa ação ela começou de forma voluntária e coletiva, né, participativa, em 2016. E ela hoje já está com 12 municípios participantes, né? Então, assim, tomou uma proporção muito especial. E esse ano, 10 municípios da Bacia do Paraíba do Sul estão participando, ainda que as ações estão acontecendo, de avistamento de aves. O que traz para nós, né, dados muito importantes de ciência cidadã. Porque uma vez que nós temos os grupos, né, avistando aves e grupos que nunca avistaram, muitas pessoas nunca avistaram, isso é muito legal também, né, o olhar para a natureza com encantamento, né. E a partir desse momento, a gente utiliza aplicativos de ciência cidadã, em qual a gente coleta os pássaros que estão nessa região, que vão para um banco de dados, onde esse banco de dados é utilizado para a criação e produção de ciência, que depois vão ser utilizados esses dados para fortalecimento das políticas públicas socioambientais, né, do nosso território, enfim, de todos os municípios que estão envolvidos, né? E a prática de avistamento de aves, ela é uma prática muito legal para você introduzir as pessoas com um olhar sensibilizador para a natureza, né? É realmente uma prática encantadora. E eu quero trazer esse olhar, né, para os escoteiros, porque a gente sabe que os escoteiros eles têm um olhar diferente também para a biodiversidade, né, para esse cuidado, e o quanto isso também, o trabalho de avistamento de aves pode ser um produto, né, de ecoturismo, um produto que vai trazer sensibilização além de somente um lazer, além de somente uma contemplação da natureza, né. E eu queria perguntar para o Alex, né, os grupos, eles são desde pequenininhos até jovens, esses jovens, eles têm integração com esse tipo de projetos de avistamento de aves, de
de coleta de sementes, esse tipo de ações que tragam, além do benefício até econômico, né, até como um trabalho mesmo, uma questão profissional, mas também como uma questão muito sensibilizadora, né, e muito mobilizadora nos territórios. Eu queria te perguntar. Então, vou até, para quem não conhece, explicar um pouquinho, né, o início do jovem, aquela criança que quer entrar no movimento há 6 anos e meio, ela entra. E aí ela fica, o movimento escoteiro é dividido por ramos, né? Então você tem o primeiro ramo, que são os lobinhos, ele entra ali dos 6,5 aos 10, aí quando ele chega com 10 anos ele passa a ser escoteiro, quando ele chega com 14, 15 anos ele passa a ser sênior, com 18 anos até os 21 ele é pioneiro. E aí você tem uma divisão do que você espera do jovem, então naquela primeira fase, no primeiro ramo dos lobos, é muito mais lúdico, é mais brincadeira, depois ele passa para o escoteiro, trabalha em equipe, aí quando ele já está dos 15 aos 17, 18 anos, ele já começa a se ver como indivíduo, né, adolescência, e aí dos 18 aos 21, aí ele já é aquela visão para a vida, do que ele vai seguir, né, qual caminho ele vai seguir. E aí falando sobre avistamento de aves, é legal porque a forma que é estruturado o movimento escoteiro é muito bacana, porque você proporciona ao jovem todo tipo de conhecimento. Então, querendo ou não, todos nós tem aquelas pessoas que são mais humanas, mais exatas, gostam mais de um determinado tema, e aí você tem as especialidades. Então, é exatamente isso. Quando o jovem ele faz a descida do rio, por exemplo, ele tem algumas especialidades que ele acaba desenvolvendo. Desde a montagem do barco, da canoagem, acampamento, preparar o alimento. Eu não sei dizer de cabeça se tem alguma coisa sobre você avistar aves também, mas eu acredito que deve ter algum dos tópicos de alguma especialidade que deve ter algo relacionado. Então você consegue desenvolver o jovem de diversas formas, né, e acaba até direcionando ele profissionalmente o que ele vai fazer, ou que tipo o escotismo acaba ajudando o jovem a se conhecer um pouco melhor, para ver qual caminho ele vai seguir mais para frente. Então, fiquei até interessado, não sei se vocês vão falar de alguma data aí, mas senão eu tenho interesse de participar e de divulgar para os grupos escoteiros também, para que a gente esteja participando mais ativamente dessas ações também de vocês. Muito legal, vou aproveitar então trazer aqui para o pessoal. O evento está acontecendo desde o dia 2 de novembro agora e vai até dia 14 de dezembro. Todos os finais de semana, então vocês podem seguir tanto no Instagram, nas redes sociais do Instituto Suinam, da SAVE Brasil ou do próprio CBHPS. Então lá tem todos os municípios, os horários. Algumas inscrições já se encerraram, mas tem lista de espera, então, assim, é uma ação que a gente abre 25 vagas, a gente chega lá, tem 50 pessoas, a gente fala, meu Deus, mas vamos avistar todo mundo. Então, assim, são grupos muito interessados, a gente tem encontrado pessoas que nunca avistou a fauna, que não tem essa habilidade, e com o recurso do FEHIDRO, a gente conseguiu captar também esse recurso para comprar binóculos, também é uma experiência diferente para as pessoas, então hoje a gente tem 20 binóculos que dá para ser emprestado para avistamento. Então, se tiver grupos também coletivos que desejam fazer essa prática, a gente também pode fazer esse empréstimo, que é muito legal também para as pessoas terem essa interação, e o que no final vai sim reverter em dados para as nossas políticas públicas, né? Então, são extremamente muito convidados, muito mesmo, então participem mesmo, é um processo muito legal, né? E as crianças adoram, então é um momento também de interação com as crianças, né? E traz esse olhar sensibilizador. E além das aves, a gente acaba avistando outros animais, né? Às vezes você tá na trilha, vê uma serpente, as pessoas têm medo, tal, acaba se sensibilizando, e aí muda também esse olhar, e a gente tá falando de uma mentalidade, né, que vai ser reproduzida em outros espaços, né, então quando a gente tem essas pessoas, né, essas atividades, a gente tem agentes multiplicadores mesmo das ações, né, e é isso que a gente deseja para nossa bacia, né, que a gente consiga fazer ações mobilizadoras, que eduque, mas que conserve a nossa biodiversidade, e o nosso bem hídrico, que é o Rio Paraíba do Sul, né, que atende todos esses municípios, mais de 2 milhões de pessoas, né, são contempladas a partir desse bem hídrico, então a gente tem que, de fato, pensar em como a gente vai cuidar, né. E é muito legal a experiência prática, né, eu comentei no começo sobre o jovem estar lá, ou eu mesmo estive lá dentro do rio, descendo, então você tá ali olhando as cores, você tá acompanhando a margem, você tá contemplando, ou esse tipo de ação também dos pássaros, você tá escutando o canto do pássaro, então tudo isso te toca mais do que qualquer livro ou qualquer vídeo que você vai assistir na internet. Te pertence, né? E aí, a partir disso também, a gente tá aberto com um concurso de fotografias de pássaros e rios, né, entre voos e pousos, então entre voos e pousos.
E aí as pessoas podem participar também, enviar suas fotografias, tem prêmio, tem binóculo de prêmio, tem guia de aves, então também é uma forma de sensibilizar aí e trazer essa ciência cidadã para dentro do nosso cotidiano. Eu vou trazer, eu tenho um colega nosso lá, que é da Secretaria de Saúde, Danilo, e ele fez até uma pós-graduação nessa parte de avistamento de aves, que a gente tem ali aquela baixada ali do Piauí, que tem os produtores de arroz. Sim. E ele vai e tira várias fotos. Então, às vezes, pássaros, aves que você não imagina que estejam aqui no Vale do Paraíba, e ele registra isso. Né? Então, até eu vou conversar com ele, trocar essa ideia com ele, para ele fazer contato com vocês. Legal demais. Porque eu acredito que tenha, além de ter um material, ele vai querer participar desse concurso, pode ter certeza. Muito bom. E quem sabe a gente não vai avistar a ave, desce o rio e proporciona um evento de sensibilização, né, em conjunto com todo mundo, né? Os escoteiros chegam em Guaratinguetá e a gente avista a ave. Olha quanta coisa que pode surgir aí. Então, né? E ao mesmo tempo contempla aí o nosso Rio Paraíba, né, e traz todo esse pertencimento para as pessoas que estão envolvidas, né? Bom, eu queria também aproveitar e perguntar para vocês dois, né, para os dois mesmo, acho que é uma pergunta que é reflexiva para todo mundo, reflexiva, desculpa, em relação às mudanças climáticas mesmo, né, dentro desse contexto que vocês estão trazendo, dessas ações que estão sendo realizadas, né, o que vocês sonham, assim, o que vocês gostariam, né, que acontecesse durante o processo agora de 2025 até 2030, a gente sabe que a gente tem metas, assim, audaciosas até 2030, né, no último relatório agora das ODS, a gente teve dados muito frágeis, né, muito vulneráveis, então a gente tem aí 5 anos para pensar em estratégias de maior fortalecimento e até pensando mesmo nessa articulação dos setores, né, o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, para que a gente possa ter ações mais efetivas. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês desejam dentro dessa realidade que vocês têm, desses projetos, o que vocês desejam enquanto Reflora, né, o quanto vocês desejam de restauração nessas áreas, o quanto vocês desejam de mais pessoas participando. Então eu queria escutar um pouquinho qual a perspectiva de vocês para esses próximos anos aí. Alex começa com A, o Beto começa com B. Então vai, Alex. Então, deixa eu... Uma história que eu sempre conto que me marca muito e com certeza, acho que quase todo mundo que está aqui já viu, a história daquele senhor que ele comprou um terreno, uma área, um pasto, ele plantou lá 2 milhões, 5 milhões de mudas, passou 20 anos, hoje que é uma floresta, né? E todo, nossa, que linda, eu quero compartilhar, quero postar nas minhas redes sociais. E eu falo que eu, Alex, não vejo mais como uma história bonita. Por quê? Porque foi feito por um. Acho que ela só vai ser bonita a partir do momento que todo mundo colocar a mão na massa, todo mundo, porque daí você vai criar consciência. Não adianta a gente esperar que um ou meia dúzia faça, né? E aí, dentro do projeto Reflora, uma das nossas ações é o Plantio Kids. Então a gente vai, prepara toda a área e aí chama aqueles pequenininhos que às vezes não tá nem andando, mas com a ajuda do pai e da mãe lá, ele põe a mãozinha na árvore, ele joga a terrinha, né? Para ele entender. E é muito legal o retorno disso. As crianças ficam extremamente empolgadas, elas querem saber se está crescendo, se deu certo, querem ir de novo. Eu acho que ali a gente consegue virar a chave, de verdade, né? Com o movimento escoteiro também, com algumas ações que o jovem vai pensar 2 vezes, né? E aí ele já entrando na fase adulta vai se tornar um cidadão que a gente espera para a nossa sociedade, né? Aquele com consciência, que entende que as pequenas ações dele refletem na sociedade, no mundo como um todo. Então, o que eu espero é que mais iniciativas como a do Movimento Escoteiro, como do Reflora, apareçam, cresçam, se fortaleçam e que a gente consiga cada vez mais unir forças, porque o propósito nosso é comum. Legal demais. É verdade. E, Alex, complementando, né, até aproveitando a questão, né, do envolvimento dos currículos enquanto educação. A gente colocou mudança climática e crise climática como uma dos componentes a serem desenvolvidos nos currículos. Se a gente for pensar, como você falou, 17% só de cumprimento dos 17 objetivos está muito, muito distante do que se imagina, ainda faltando, era 2015, né? Agora faltam só 5 anos para a coisa acontecer. Então, esse processo de engajamento, de trazer a criança, de trazer o jovem,
para fazer esses movimentos, né? O plantio, e eu falo muito em plantios urbanos, porque Guaratinguetá é uma cidade extremamente quente, que tem uma dependência muito grande de fazer esses plantios urbanos. Né? Essa semana que passou, a gente teve a possibilidade de, junto com a FATEC de Guaratinguetá, estruturar uma situação de plantio de árvores dentro da FATEC, que eles estavam com dificuldade de fazer isso. Eles tinham conversado com um grupo e a coisa não tinha rolado, não tinha dado continuidade. Aí a gente entra como agente público e consegue alinhar, dialogar com um, dialogar com o outro, juntar os dois e receber o obrigado. A gente conseguiu. E é aquela história, como a minha filha chegou para mim, pai, fizeram os buracos para as árvorezinhas. Aí eu falei assim, então, lembra o seguinte, é berço. Porque quem vai entrar ali é uma pequena árvore que vai se desenvolver a partir do momento que eu tenho com ela uma relação de pertencimento. Então não é buraquinho, nunca vai ser buraquinho, vai ser berço, porque vai um pequeno bebê ali que vai se desenvolver. Entenda isso. Né? Então esse entendimento e trazer essa questão, né, da mão na massa e proporcionar a outros agentes públicos colocar a mão na massa é o que é mais importante. Para a gente possa fazer a coisa acontecer. Eu plantei já muito, né? Agora, se eu puder continuar plantando, ótimo, mas se eu puder ser um agente de transformação, melhor ainda. Né? Porque não basta a gente ter uma educação ambiental onde eu vou visitar um parque estadual. Porque o parque estadual ele tem uma característica muito marcante. Qual é? Ele é um parque artificialmente natural. Ele tem uma proteção externa. Você tem um limite ali de pessoas que podem entrar ali. Então você tem um modelo que não é um modelo do seu dia a dia. Não é o que você vê na sua casa. Não é o que você vê num parque urbano. Né? Ele tem uma estrutura. Quando eu faço uma campanha, vamos dizer, da ração para o cachorrinho. Eu compro aquele monte de ração, as escolas colocam aquele monte de ração, 1 tonelada de ração. Aí ele se esquece que essa ração é proteína animal. Que essa proteína animal vem de algum lugar. Normalmente, essa proteína usa recurso hídrico, em excesso. Né? Não seria melhor eu trabalhar uma campanha de castração em vez de uma campanha para a alimentação? Então, dar criticidade ao processo. Né? Eu vou utilizar plástico de uso único, eu vou usar a minha canequinha, o meu squeeze. A criança se apropriar disso, a escola se apropriar disso, dar criticidade a isso. Eu vou utilizar álcool ou vou utilizar gasolina. O álcool, meu carro vai ter menos potência. Porém, você está financiando o futuro. Então, é essa característica que a gente tem que dar. Né? E esse movimento, onde eu faço plantios e que a árvore vai fazer essa adequação de consumo de gás carbono, de liberação de oxigênio, esse é o ponto focal. Porque a gente não pode simplesmente responsabilizar a criança da responsabilidade que é nossa e daqueles que vieram antes de nós. Né? Então, a importância disso. Nós vamos fazer trabalho de atividade com jovens, com crianças jovens, sim, mas a grande responsabilidade é nossa. A gente não pode simplesmente falar assim, dá para pequeno que ele resolve. A gente tem que ser corresponsável. Legal. Então é esse movimento que a gente quer. Né? E que o Alex, através até desse processo de psicogênese, né? Como você colocou, eu tenho um grupo dos pequenininhos, do meio, do médio e do maior. É o processo de psicogênese da criança, de o quanto o cognitivo dela está preparado para aquilo, de entendimento até onde que eu vou em cada uma dessas etapas. E aí é a hora que ele começa a se transformar nesse cidadão crítico que a gente quer tanto. Muito legal e importante. Pode falar. Eu queria fazer um comentário que achei legal. Você falou da parte urbana, né? E a gente fala um pouquinho de política pública. Eu acho que é muito interessante a gente ver o momento que a gente está e a capacidade hoje que a gente tem de veículos elétricos, né? E eu gosto muito de pensar nos menores. Eu sou ciclista, apaixonado por bike, e eu vejo quanto que a gente pode e deve
cobrar os nossos políticos para que a gente melhore ciclovias, ciclofaixas, mas que a gente consiga tentar também trazer para esse mundo as bicicletas elétricas, os patinetes elétricos, né? Porque muita gente fala assim, nós precisamos tirar os carros das ruas, as pessoas precisam se deslocar ainda. Então, se a gente não pensar numa forma alternativa e sustentável, a gente também fica no que precisamos sem conseguir achar um norte. Buscar políticas públicas de mobilidade verde, é isso que a gente tem que buscar. Muito bom. E aí, pensando um pouco nessa criticidade, né, nesse aspecto de cidadania, né, o plano de comunicação, ele tem esse objetivo também de olhar para a comunicação como um benefício para a conservação da biodiversidade, né? Então, uma vez que a gente comunica o que está acontecendo nessas ações na bacia, que a gente comunica o que é o Comitê de Bacias, né, que como participar, a gente também pensa que a gente está, né, com essa convicção mesmo, assim, né, que a gente consegue chegar na conservação dos nossos bens hídricos, da nossa biodiversidade no final desse processo. Então, para a gente é uma alegria muito grande, enquanto plano de comunicação, também participar desse processo, buscar benefícios que tem dentro do plano de educação ambiental para trazer para o plano de comunicação, para cada vez mais a gente fortaleça a nossa bacia mesmo, e para que a gente consiga comunicar esses tipos de ações como o Alex faz, como o professor faz, como o Instituto Suinam e outras organizações também fazem, dentro da nossa bacia, e que em algum momento a gente consiga unir todas essas ações, né, para trazer mais efetividade, né. E aí, sendo assim, professor, eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho como que acontecem as reuniões das câmaras técnicas, como que é feito esse processo participativo, e eu já aproveito para deixar para as pessoas que no site oficial do comitê tem todas as agendas de todas as câmaras técnicas, né, os links de participações, e a gente espera mesmo que a sociedade civil esteja interessada, né, e motivada em pensar junto com todo mundo como a gente vai trazer efetividade para cuidar do nosso rio, né? Então, se você puder trazer um pouquinho. A gente está fazendo, Cíntia, as reuniões da Câmara Técnica, são sempre a última sexta-feira do mês. Sempre. Então, assim, se você quiser participar, coloca na sua agenda. A última sexta-feira do mês, a gente tem a reunião da Câmara Técnica. Normalmente, elas acontecem no período da manhã. Começa às 9, vai, né, dependendo do enredo, do número de itens que eu tenho em pauta, ela pode ser mais demorada ou não. Né? Normalmente, quando é pauta FEHIDRO, demora bastante. Demorado. Né? Mas, só de você encaixar aquele dia, né, para estar apto a participar online das nossas reuniões, elas eram lá no antigo DAE, né, agora é São Paulo Águas, se não me engano, eram físicas, e aí com a nossa pandemia, a coisa passou a ser online. Eu tenho no nosso grupo da Câmara Técnica mais de 70 pessoas participando desse grupo. E as nossas reuniões, a gente sua camisa para conseguir, se eu conseguir 10 ou 12, eu já estou super satisfeito. E elas são abertas. Né? Eu tenho lá o link, eu abro o link e eu participo. Então, é uma questão de realmente as pessoas estarem envolvidas. Colocar na sua agenda. Né? A última sexta-feira, se 72 pessoas recebem esse link, elas têm como desenvolver isso. Se está na página do comitê, elas têm como entrar dentro do QR Code e acessar também. Então, não tem erro. É ser participativo. Legal. Né? É se mobilizar para ser participativo e chamar os outros. Chamar o máximo possível de pessoas para participar disso. Vou dar um spoiler, né? O professor Paulo Artacho, a gente está em conversações com ele. Ele é uma das representações maiores em termos de crise climática. Né? Ele é muito expert, está nas COPs da vida. A gente está em conversa com ele. Não consegui acessar para esse final de ano, mas a gente quer que a primeira reunião da Câmara Técnica do ano que vem ele possa expressar para a gente a realidade de mundo que nós estamos vivendo, para as pessoas não se assustarem. Né? Que esses extremos estão aí e que a gente vai ter que conviver com esses extremos. Lidar com isso. Né? Não adianta a gente pensar só em resiliência. Né? A gente tem que mudar hábitos. Não tem jeito.
Muito importante. E Alex, também, para quem quiser conhecer um pouquinho do Reflora e das atividades dos escoteiros, como que o pessoal faz para achar vocês, como então, que acontece? Pelo Instagram, né, reflora.vida, lá tem o contato lá do Guilherme e a gente pode ir conversando e ali você pode ir acompanhando também para saber as próximas ações. O movimento escoteiro, ele é mundial, né? Então, é muito fácil, praticamente todas as cidades vão ter tem o seu grupo escoteiro. Então, se você colocar lá Escoteiros do Brasil, você consegue ter uma ideia do que é o movimento. E sendo aqui da região, aqui de Taubaté, Tremembé, Caçapava, Pinda, tem alguns grupos aqui e são todos muito bem-vindos para levar seus filhos. Se você gosta de um pouquinho de aventura, acampamento, descida do rio, venha você também, pai, mãe, né? Venha você responsável também para participar com a gente. Muito bem-vindo. Muito legal, gente. Agradeço muito. E para finalizar, queria perguntar para vocês dois, se vocês tivessem que colocar numa palavra só o que é educação ambiental e mobilização social, e para vocês, o que vocês escolheriam? Uma palavra? Uma palavra. Cidadania. Cidadania, muito bom. É difícil uma palavra só para... Né, porque a gente por isso que eu corri. E realmente, quando o Alex coloca cidadania, é o agente principal, né? Mas talvez seja um lugar comum, mas eu acho consciência. Consciência. Muito bom. É isso. E eu acho que assim, né, você falou assim, participar das reuniões, estar ativo, né? E eu falo isso é exercício de cidadania. Eu queria, né, ter uma palavra mágica para tocar, igual você, com certeza você até muito mais do que eu, tem uma palavra mágica para conseguir tocar as pessoas, né? Então eu sempre falo assim, como eu não consigo achar essa palavra, então eu faço uma provocação, acho uma motivação, por exemplo, que me faz querer mais do que tudo, criar mais consciência em jovens, trazer mais pessoas para plantar, querer um mundo melhor, ter um pouco de egoísmo, tá? É minha filha. É o futuro dela, né? Não que eu não me preocupe com o resto do mundo, das outras pessoas, mas ela é a minha maior motivação. Então, assim, se você não tem filho, use pela fé, né? Ache um propósito, ache alguma coisa que vai servir de combustível para participar das reuniões, para estar ativo, para estar lendo mais, se informando mais, porque a gente precisa muito, né? O tempo está correndo contra a gente. E Alex, viver, você, a experiência sua de pai, de viver o futuro. Né? De ter essa vivência no futuro. Eu trabalho com educação, né? Eu trabalho com crianças de 0 a 14 anos. Né? Então a gente trabalha com futuros. Você trabalha com um futuro que faz parte desse coletivo. Então esse sentido que a Cíndia colocou de formar a rede e ela ser mobilizadora é extremamente importante. Porque quando você tem o futuro da sua pequena agregado ao futuro da colega dela na sala de aula, com a outra coleguinha, que tem a outra turma que está do lado, que vai agregando isso tudo, eu tenho uma expectativa de um futuro que seja um futuro seguro. Né? E uma coisa que um educador, um agrônomo, me falou uma vez, a gente não pode deixar de dar esperança ao coração de uma criança. Isso é muito, muito forte. Né? Por quê? Porque um futuro seguro pressupõe que eu estou esperançando aquele coraçãozinho para ele seguir aquilo que a gente construiu. Então, acho que é importante a gente pensar desse jeito. Muito bom, gente. Eu vou ficar, então, com vitalidade comunitária, porque eu acho que a educação ambiental, a mobilização, ela tem essa condição, né, de trazer vida, de trazer vitalidade para o território, para as pessoas, né? Então eu vou ficar com essa palavrinha e vou agradecendo vocês pela sua participação, por essa troca. Desejo que seja um 2025 já, né, professor? Na Câmara Técnica, com muita prosperidade, muitos projetos, muitas coisas boas, muito desenvolvimento e principalmente boas articulações, que a gente consiga trazer mais pessoas para pertencer nesse processo. Desejo também, Alex, que vocês plantem muito mais árvores e convide a gente para descer o rio e que a gente possa unir mesmo essas ações e fazer um Rio Paraíba do Sul aí mais bonito, mais saudável, turístico, né? Turístico e também trazer essa valorização para o nosso território, né? E esse projeto ele é feito com recurso via FEHIDRO, o tomador é o Instituto Suinã e executor é a empresa Marx Comunicação. E é um prazer estar aqui com vocês. Convido vocês também para seguir as nossas redes sociais, então @CBH Paraíba do Sul.
e ficar por dentro também de todas as nossas ações. E também das outras atividades que vão ocorrer em celebração dos 30 anos. No dia 18 de dezembro agora a gente tem uma celebração presencial. Então, se vocês entrarem nas nossas redes, estão todos convidados lá para seguir certinho o que está no convite, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada.